Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. Esse é o curso organizado pelo CEBI Maringá, com o professor Antônio de Senha, e a gente agradece sempre a disposição dele de estar aqui com a gente, ensinando o hebraico contextualizado com a Bíblia, que é bastante importante para a gente. Então, vamos lá para mais uma aula, a oitava aula hoje. Muito bom. Bastante. Bem-vindo, professor. Fica à vontade. É chão já em 8 horas, galera. Né? Boa noite, Marina, Fernanda, Regina, Milcia, Miriam. Acho que não esqueci de ninguém. Quem estiver entrando depois, quem estiver vendo no YouTube. Quem estiver vendo no YouTube, perdeu um joguinho muito legal que a gente jogou aqui antes de gravar. Então é isso, ó. Você nem sabe, nunca verá um joguinho tão legal na sua vida. Isso é uma punição porque devia ter vindo aqui com nós, certo? Então, eu vou abrir aqui a nossa apresentaçãozinha. Também está no nosso Google Classroom lá, né? E retoma do ponto onde a gente parou na aula passada. A aula passada a gente fez uma revisão muito legal e ela até me colocou numa outra direção do que do que eu vinha fazendo. Eu achei que a gente pode pensar em incorporar já alguns sinais diacríticos, alguns sonzinhos de vogal, foi o que eu fiz hoje. Então, na aula passada, a gente ia ver a letra a Zain e a letra Tet, a gente só viu a letra Zain, então hoje a gente revisa essa letra, vai ver a letra Tet e já vai aprender as nossas primeiras vogais, certo? Nossos primeiros sons de vogal aí, né? E lembrando que está disponível essa apresentaçãozinha também no Google Classroom lá para quem estiver fazendo parte. Uhum. Ok? Então, é isso. Eu peço desculpas um pouquinho antes de começar aqui, meu computador e está super lento ainda, né? Mas estamos, aí vou botar o modo apresentação, aí agora tá ok. Então, esses são os objetivos de hoje, né? Produzir a letra TET, rever a letra Zain também, que é o que a gente viu na aula passada, e a gente vai ver, então, dois primeiros símbolozinhos com som de A, que são o patar e o kamatz. Isso é muito legal. Aqui, só para a gente saber onde a gente está nessa vida, né? Aqui é a letra em vermelho é a letra TET, que a gente vai ver hoje, e aqui, como quem não quer nada, fingindo que já é uma das antigas, a gente tem essa letra que a gente viu no nosso último encontro, a letra Zain, ok? Né? Só uma revisãozinha bem rápida aqui, que letra é esta aqui, galera? Qual? Eu não tô vendo onde está apontando. Ah, agora grifou. Lamed. Lamed, muito bem. E esta letra aqui? Dalet. Dalet. Ó, a Fernanda tá Nossa. trapaceando, né? Essa letra aqui, parecida com Dalet. Resh. Aham, Resh ou Resh. E ó, a única diferençazinha é esse cantinho aqui que não tem no Resh e tem no Dalet, né? Os nossos recém-chegados aqui dos últimos dias, a gente tem aqui a letra Ain, que não tem som, lembram dela? Aqui a letra F ou letra P, né? Na verdade, o nome da letra é P, mas ela tem som de F também. Samer tem som de Sa, Se, Si, So, Su. E aqui a letra Kuf tem som de Ka, Que, Ki, Koku. Ok? Mas a gente vai revendo aqui. E lembrando também que qualquer coisa é só perguntar aqui, ou levanta a mão também, mas é só perguntar. Aqui tá todo mundo em casa. Muito bem, esse slide aqui é a nossa lista de palavras que a gente viu
na última aula e testamos hoje e foi meio que não exatamente salvo no HD mental da galera, hein? Já deu para ver. É. Ó, então, aqui a gente tem que palavrinha é esta aqui? Eu não vou falar que você vai falar que eu tô colando, que eu tô roubando. Eu já falei. Não, tudo bem, pode roubar. Vai lá, Essa Fernanda, aí vai. caiu no joguinho, ó, pra quem perdeu. Elohim. Ah, Elohim, essa tava no joguinho, né? Essa tava no joguinho que a gente jogou e quem tá vendo pelo YouTube jamais saberá que joguinho foi esse. Aqui a gente tem a palavra céu. Ah, e lembrando, né, Elohim tem toda aquela problemática de qual teologia vai ser usada para traduzir, qual o momento histórico em que isso vai aparecer, enfim, né? Imagino que vários doutorados já foram escritos só sobre essa palavra. E aqui a gente tem a palavra o O, céu, ou os céus, né? Ha, o quê? Será? Ha, Shamaim. Ha, Shamaim. a O chamar. céu, o céu ou os céus, ok? São as mesmas palavras que a gente viu na aula passada, deve ter aí nas anotações de vocês, podem dar uma olhada, pode Uhum. colar, tá? Faz parte. Aqui a gente tem a terra, ha, Ares. Aretz, aham, ou Aretz, aham. Aritz. Lembrando que a Tá. palavra terra sem o A na frente, ela daí não é Aretz, é Ah, Eretz, porque é uma exceção maluca que tem no hebraico, né? Aqui, essa palavrinha aqui é a palavra luz, que é o quê? o, Or, aham, o, or, certo? Aqui é a palavra que caiu no nosso joguinho. Infelizmente não tivemos. Não, a Fernanda acertou essa aí, né? Aqui a palavra Yom. É só yom, lembrar, por exemplo, o yom. Yom Kippur, né? É, e eu sei também por que que confundiu, porque a gente fala bom dia em português, mas em hebraico a gente não usa a palavra dia, a gente usa a palavra manhã, é boa manhã, boker tov, Uhum. né? Então é isso, a Marina já me olhou assim, tipo, ó, essas coisas dessas línguas. Ó, aqui é a palavra noite, uma das palavras noite, né? Aqui é outra palavra noite. Então a gente tem o entardecer e essa noitinha, que é Erev, que está desse lado aqui, Erev, e daí a gente tem aqui a palavra Laila, Laila. certo? Aqui a palavra manhã, Boker, e essa aqui eu também botei no joguinho, que é a palavra para humanidade, para ser humano, que a Bíblia, né, na sua tradução mais patriarcal, traduz como o homem, né? Não é o masculino, é a espécie, Adam, né? Ok? Então, essas palavrinhas aqui a gente tem que começar já a ir memorizando, certo? Né? Sinto muito. Não fui eu que inventei essa língua complicada. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha que legal. Então, antes da gente ver as consoantes, eu já achei por bem colocar aqui esses sinaizinhos. Então, aqui, esse é o kamatz, certo? E esse aqui é o patar. Tem mais dois sonzinhos que indicam a letra A. Essas duas indicam a letra A, ok? Tem mais dois que a gente vai ver na aula seguinte, na aula 9. E esse, de novo, o jeito de escrever, patar e kamatsu é uma transliteração, pode ter variantes disso, ok? Podem ter. É importante que cada um saiba ler aquilo que escreveu na transliteração, senão não resolve a vida de ninguém. E provavelmente elas eram dois sons diferentes e hoje em dia não são mais, né? Porque não teria dois símbolos diferentes para um som igual, assim, né?
provavelmente elas eram bem parecidas, assim, e depois acabaram sendo mescladas, mas isso é uma hipótese aí, não é fato, ok? Então, vamos ver aqui, essa palavrinha, vou botar o número 1, botar aqui, ó, os numerozinhos aqui para ajudar a gente a se localizar. Esse número 1 aqui tem duas letrinhas. Vamos olhar as consoantes primeiro. Que letras que a gente tem? Vão Aleph, falando, não? Aham, Aleph, Aleph aham, e E bait. e Bait. Beit. uhum, Beit, Aleph, Beit, né? As duas primeiras letras do alfabeto. O Aleph não tem som e o Beit tem som de B de bola ou V de vitória. Aqui ele vai ter som de V, ok? E, e agora, sabendo que esse Tzinho embaixo ali, na verdade, é um A, como é que eu leio essa bendita dessa palavra? Ave. Av, Ave. Av, Aham. Ave. Av. Ave quer dizer pai. E daí a gente tem, por exemplo, Avraham, o Abraão, tem a palavra pai dentro do nome. O Absalão, filho de Davi, Avshalom, né? Então tem aí algumas palavrinhas. Certo, certo. Vamos ver a número 2. Já vimos já é a terceira vez que aparece essa palavra aqui. Até eu já guardei essa palavra, né? Que letras que a gente tem ali? Aleph, Aleph, Dalet e Mem. Dalet, exatamente. Aleph, Dalet e Mem. Mem final, né? Lembrando então que o Aleph não tem som, Dalet tem um som de D, de dinossauro, ok? E o Mem final vai ter som de Agora a gente já consegue ler essa palavrinha. Qual que é? Adam. Valendo. Adam. Aham. É, Adam. Aham. Adam. Valendo US$ 1 milhão pagos pelo meu Mercedes. Resposta certa é Adam. Ok? Ó, então tá aqui a transliteração aí, mais ou menos. Ok? Adam. Ok? É assim que a gente tem que ler esse bicho. E é o ser humano, certo? Aqui, a próxima palavra não tinha aparecido ainda. Eu botei ela aqui porque ela é facinha de escrever também. Qual que é a primeira letra aqui na número 3? Gimel. Gimel, aham, som de gagigigogu. E a última letra aqui, ou a segunda letra, né? Meu Ouvi alguém Deus. falando. O que... Vai lá, sem Num medo, é rápido. final. Num Num final. final. Perfeito, Marina, num final. Aham. Então é isso aqui que eu tenho, certo? Gn, Gimel e Nun final. E embaixo tem uma palavrinha, um sonzinho de vogal. Então, a gente que é brasileiro, a gente quer falar Gan. gan, né? Gan, Gan. com É. a gente quer falar assim. Esse som de não tem em hebraico assim. Então é gan, Gan. 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 Aham. Gan quer dizer jardim, ok? Então, Jardim do Éden, Gan Eden, né? Ok? Gan. Vou botar ele escrito direitinho aqui, ó. Gan. Muito bem. Seguimos em frente aqui. Temos mais uma palavrinha. Vou botar os numerozinhos aqui também. 4, 5 e 6. Está apertadinho aqui. A número 4. Qual que é a primeira letra que a gente tem? Ó, a Miriam está falando lá, mas eu não tô ouvindo, Miriam. É o Yod. Aham, o Yod. Aham, Yod, muito bem. E depois tem uma letra Dalet. Dalet. Tá muito fera essa turma, pelo amor de Deus. Ó, Yud, vou botar aos contrário. Ó, aqui. Então, o Yud
e o Dalet, e embaixo a gente tem um sonzinho de A. O que é isso? Como é que eu leio esse bicho? Yad? Yeah. Iad. Iad quer dizer mão, né? Ok, vou botar aqui. E botar a letra pequenininha quando ela está transliterada. Iad. Ah, quando é embaixo. Quer dizer Ok? mão. 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 Ah, Ok? Tipo, o Senhor tirou o povo do Egito com sua mão forte. Sei lá se era isso, não lembro de cabeça, mas é algo desse tipo, né? Com sua mão forte ele tirou, ele fez se curvar o faraó, qualquer coisa dessas, assim, que é bem coisinha de Êxodo, né? Vai usar com sua mão forte. Mão é Yad, ok? Número 5, que letras nós temos? Hum, Aleph. Aleph, ah, e E. esse bicho estranho aí é um ret, ok? Ret. Esse som de limpar a garganta, assim, tá? Ok? Então, a gente tem o som de. Eu vou colocar isso aqui como Ah, KH, porque é a notação que eu estava usando antes, ok? ah, Só por... E aí, como é que eu leio esse bicho? ah, 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 aham, ah, ah. Esse troço quer dizer irmão. Ah, ok? Ah, vou colocar aqui, então, de um outro jeito, agora mais como pessoas normais. Ah, né? Você vê lá no Gênesis também, a primeira vez que aparece lá, e eu lá sei das coisas do meu irmão. O cara acabou de matar o irmão dele, e vem lá, e eu lá sou o guardião do meu irmão. Vê lá no Gênesis, está lá o Caim dando um migué, ok? Safadão. Aí, ó, a próxima, número 6, que letras nós temos? rei. Ah, Aham, Rê, muito bem. rei. E, e agora? Resh? Aham, Resh, ou Resh, aham. E temos uma letrinha, um símbolozinho, um sinal diacrítico embaixo, né? Um patar, que agora eu sei ler. Como é? Ha, ha, Aham, Har. ha, Aham, Har quer dizer montanha, ok? Montanha. E agora vai explodir a cabeça de vocês. O Armagedon não é Armagedon, é Har, Megido, as montanhas de Megido. Uau, né? Har, né? Então, o Ar de Armagedon não é Ar coisa nenhuma, é Har, né? ha, Magedon. Har, Megido. Lembrando também que Megido é um lugar que era meio que estratégico, assim, era quase que uma encruzilhada entre duas estradas que uma vinha fazia um eixo assim leste-oeste e a outra fazia um eixo norte e sul, assim, e daí era essa encruzilhada que ficava Meguido. Então era um ponto estratégico para Chuchu, assim, né? Por isso que tinha tanta batalha, tanto arranca-rabo ali também, porque era meio que ponto de passagem obrigatória, e os malucos ficavam fazendo tocaia ali uns para os outros, né? Então essa que é a ideia, né? Muito bem, vamos lá para número 7, 8 e 9. Espera aí que eu não estou sabendo os númerozinhos básicos. Aí.
7. Que letras nós temos? Hum. Hum, Essa Esqueci essa primeira, primeira. Esqueci. essa, essa primeira é um nun, ok? Igual o nun final, só que ele deu uma dobradinha ali, ok? Daí depois disso nós temos o quê? Um Het. Não, não é um RET, porque o RET não tem, ó, veja aqui, não tem esse espacinho aqui, ó. É o Ele é rei. parecido. É o re, Ah, é verdade. Verdade. ó, aqui. E a última letra? A Dalet. Não, não é um É o Dalet, é hash. parecido. Hash. É um Resh. Não é o Dalet, mas é parecido, né? Eles são bem parecidos, assim, né? Ah, o Dalet tem esse cantinho aqui, ó. Não esqueçam. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse chifrinho aqui que o resto não tem, né? Então, e agora eu sei os sonzinhos de vogal que a gente tem, ó. A, deixa eu botar em Na, minúsculo. Na, nahar. har, nahar. 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 Aham. Har ou nahar. Aham. É rio, Nahar. rio. Qual rio? Sei lá qual rio aqui no Paraná tem o Iguaçu, tipo São Francisco, Amazonas e tal. Rio, o Nilo, ok? Oi, gritando aí. Na, har, Nahar. ok. Aham. E aí embaixo é parecido, só troca uma letra. E os sinais diacríticos, é claro. A gente tem a letra Ein, que não tem som. E aí, como é que eu falo esse bagulho? Na, 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 ah, Aham, na, na, ar. nahar. É, o som, ó, na, ar. Assim, na, ar. Ou na ar também dá para fazer. Na ar quer dizer um jovem, ok? Um moço. Sabe quando se diz assim, né? O moço é uma palavra mais velha, mas é tipo alguém jovem, né? Você vai ver lá o Davi, quando fica velho, tem a Abigail, acho que é o nome da moça que cuida dele lá na velhice dele. Ele diz, essa moça. Então, a palavra moço e moça, né? É na ar e na ra, ok? Hum. Então, é isso. E a ideia mesmo de alguém bem jovem, bem jovem. E a última palavra aqui começa com qual letra? Dalet. Dalet. Aham. Depois a gente tem que letrinhas? Beit, Beit. Aham. Aqui vai ter som de V, ok? Não é de B. E a última letra? Resh, Resh. Aham. E agora eu consigo ler essa palavra. Davar. 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 Aham. Davar. 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 Davar quer dizer coisa e quer dizer palavra também, ok? Palavra. Davar. Tem um que chama Dabar, né? Hã? No CEBI a gente chama Dabar. Isso, porque a ideia do B aqui, essa letra pode ser lida como B também, mas não nesse caso. Essa palavra aqui, se eu falar da barra, não dá a mesma ideia. Mas a raiz dela é essa, assim, né? Opa. Essa é a raiz, né? Dalit, Beit, Resh. E daí você tem, por exemplo, Diber, quer dizer fala, Diber, né? E, sei lá, outras, como que é o nome desse livro? Deuteronômio, chama Devarim, quer dizer as palavras, né?
Então, é isso. A palavra Débora também vem dessa raiz, né? O nome Débora, mas Débora quer dizer abelha, né? Mas vem dessa raiz também, né? Ok? A palavra deserto, Midbar, vem também daqui, né? Dessa raiz aqui que tem a ver com falar, certo? Antônio, Então, esses dois sinais, eles têm esse som de A, aham. mas como saber quando usar cada um? Ou, É, ou pode ser qualquer um que a gente. Não, na verdade, assim, se fosse para escrever as palavras, a gente nem usa, nem usaria, né? Lembrando que Uhum, hoje que as pessoas no dia a dia, lá em Israel agora, as pessoas não usam essas letras. Essas letras são a rodinha da bicicleta para auxiliar a gente aqui, que, né, não lida com esse tipo de estrutura e tal, né? uhum, Nosso propósito nesse momento nem é escrever essas palavras. Nosso propósito aqui é visitar o texto bíblico e saber ler lá, né? uhum, Para a gente poder ter um domínio de saber, aqui vai um patar ou vai um kamates. Eu não sei nem se a gente chega nesse domínio, né, desse entendi. jeito, assim, porque Uhum, Por- Porque no dia a dia em hebraico você não vai usar isso. Se você tiver um domínio de hebraico a ponto de você falar as coisas, você nem usa essas letras, né? entendi. Uhum, Então isso aí é só uma anotação que tem, eu acho que é muito mais um legado dos maçoretas para ajudar a gente a fazer sentido daquilo que estava escrito, né? E uma rodinha de bicicleta para a gente, assim, para poder visitar o texto bíblico. uhum. Mas se fosse para gente, É assim, tipo, Antônio, essa bolinha debaixo do Dalet. isso é essa bolinha da palavra davar, isso chama dagesh. A gente vai entender o que que é esse troço aqui, né? Tanto que lá para frente, vou dar um spoiler, ok? Em algumas palavras ele vai trocar o som né? Como que eu sei se eu falo B ou se eu falo V? Bom, vai ter uma bolinha dentro da letra, daí eu falo B de bola. Se tiver sem a bolinha, eu falo V de vitória, né? Mas isso é lá para frente que a gente também vai poder entender direitinho assim o porquê que tem e porquê que não tem esses negócios, né? Estamos aprendendo, nosso foco nesse momento Isso aí é eu sabia, mas eu não estou entendendo, Antônio, por que que ele está dentro do Dalet? porque ele não é uma vogal, ele é um indicador de outras coisas, né? Ah, Inclusive, deixa eu ver, eu queria fazer uma, eu sei que ele deixa eu ver fica se... dentro do D, né? Mas aí eu nunca tinha visto ele dentro do D. Uhum. Então, porque ele é um outro rolê, ele não é uma vogal, ele é um outro indicador de uma outra coisa. Ó, eu Uhum. quero. Tanto que eu posso ter aqui, por exemplo, eu vou colocar o. Imagine que eu não tenho isso aqui, tá? Eu vou botar um sonzinho de O aqui. Ele vai ficar com a bolinha aqui e a bolinha aqui também, porque ele tem uma outra função, né? Ok? Então é essa que é a ideia. Ele não é uma vogal, tá? Uhum. O Dagesh tem uma outra função dentro da estrutura da língua, assim. Muito bem. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, Miriam. Fique sossegada, ok? Tem muita, tem muita coisa para rolar. Espera aí que eu dei um salto aqui. Deixa eu voltar nos meus bagulhetes. Uhum. Aí, então, e daí, agora a gente relembra o que a gente viu no nosso encontro passado. Esse aqui é o Zain, que é o som de Zazezizozu, ok? Z de zebra, Uhum. ok? Então, para fazer ele, é isso, dois tracinhos. Um aqui e outro na metadinha, desce, né? E ele tem o mesmo comprimento de qualquer outra letra aqui, né? Se pegar, vou botar aqui uma letra normal do lado, ó, esse é um beit, vai ficar o mesmo tamanho dele. Vou botar um aleph também, ó. Então ele não passa da linha, tá?
E daí nós temos aqui, deixa eu passar para o próximo slide, algumas palavrinhas que têm a letra Zain. Vai para o próximo. O formato dela parece mais com a letra T do que o próprio Uhum. TAV, né? É, exato. Curioso, né? Vamos ver aqui. Ah, eu apertando pro lado, é para baixo e para cima o negócio aqui. Tô loucão. Ó, então aqui a gente tem as palavras que a gente já viu no encontro passado, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder chegar no teto que é novo, tá? Esse aqui é um mem, som de ma, me, mi, mo, mu. Esse aqui é um z, né? Um zain, som de zazes e zozu. Esse aqui é um beit, ba, bebi, bobu, ou com V também, né? Aqui ele vai ter som de B. E aqui é um het, que vai ter esse som, né? Então aqui a gente tem a palavra altar, que é misbeach. Misbeach. Botar assim, as letrinhas pequenas porque elas não estão escritas, as letras grandes porque elas estão escritas, ok? Misbeach. Aqui a gente tem a palavra velho, ancião, idoso, não tinha esses recortes, né? Era alguma pessoa que tinha idade aqui. A gente tem um Zain, um Kuf e um Nun final, ok? Faz a palavra ancião, idoso, né? Que é Zaken. Zaken é alguém velho, é uma pessoa velha. Se for um carro velho, já não é essa palavra, ok? É uma pessoa, um ser humano de idade mais avançada. Zaken. Né? Aqui a próxima palavrinha, então, um mem, zain, mem de novo, um vav e um resh, ok? Né? O vav aqui, ele vai ter uma vogal, ele vai ter um sinalzinho aqui que vai fazer um som de O. Então, ele não vai ter som de V, ele vai ter som de O só. É mismorra essa palavra. Mismorra, ok? Que é um dos tipos de salmo que a gente tem. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Tudo que a gente traduz como salmo, genericamente, cada uma tinha o seu nome e elas tinham funções rituais, funções litúrgicas diferentes, né? Mas não tem muito como saber o que cada uma queria significar naquele contexto, e esses sentidos que a gente tem hoje em dia são posteriores, aí são dados pela tradição, mas não tem como saber se eram esses os usos que as pessoas faziam na época. Né? Aqui tem um nome próprio, que é do meu livro, um dos meus livros preferidos do Tanakh, do Antigo Testamento. Esse aqui é um Beit, som de B de bola. Esse aqui é um Ein, não tem som. E aqui um Zain. Aqui a gente tem o som Boaz, né? Tem uma vogalzinha aqui que está escondida. Então, deixa eu botar bonitinho aqui. Uai, por que falhou? Boaz. Tá entrando mensagem no meu WhatsApp, está interferindo com a minha aula. Boaz, ok? Do livro de Ruth. Aqui a gente tem a palavrinha semente, né? Pode ser semente da terra e pode ser semente de ser humano, assim, né? Então, o sêmen, por exemplo, é uma semente, né? Dentro dessa lógica. E né? É uma semente. Então, aqui, um Zain, um Resh e um Ain, ok? Aqui é a palavra semente, que é
zera. Zera, semente. Ok? E aqui é a palavra, aqui é um sein, deixa eu botar de novo aqui, sein, aqui é um kaf, né? Às vezes aparece também chamado de raf, nesse caso aqui, porque ele faz o som de r. E aqui um resh. Aqui a gente tem a palavra zahar, zahar, zahar quer dizer macho, no sentido de masculino, né? De macho e fêmea, né? Tipo no Gênesis 1, você tem macho e fêmea, ele os criou, né? Curioso perceber como é diferente, né, o Gênesis 1 e o Gênesis 2. No Gênesis 1, macho e fêmea são relatados simultaneamente. E no Gênesis 2 tem a coisa da costela, do Adão lá, e não sei o quê. Que não é costela, é o lado, né? Certo? Então, Esse Boaz, esse Boaz aí que você colocou não é o Boaz, não, aquele marido da... é o cara que Não, né? casa com a Ruth. É o cara Com que a casa com a Ruth. É, Ruth, né? é. É o cara que casa com a Ruth. E, aliás, existe uma coisa curiosa no livro de Ruth. Atenção, tirem as crianças da sala, conteúdo levemente sexual vindo. É, existe um eufemismo. Eufemismo é você falar alguma coisa de uma maneira menos contundente, menos forte, né? Então, por exemplo, quando a pessoa morreu, eu vou dizer, em vez de falar ela morreu, ela faleceu, né? É um eufemismo, né? E existe um eufemismo no texto em hebraico, isso é uma coisa cultural bem legal. Quando o texto em hebraico falar sobre pés, pode ser que esteja falando de órgãos sexuais. Isso era um eufemismo da época, né? Uma outra coisa então, é, descobriu os pés no texto da Ruth, possivelmente tem a ver com expor os genitais, né? Então, no livro de Ruth lá, é, Noemi Malandrinha falou, ou Noêmia, não sei como, Noemi, eu acho que chama em português. Noemi falou para Ruth, vai lá, tome banho, passe uns óleos, fique cheirosa, não sei o quê. Daí, quando o Boaz estiver lá sozinho, sozinha, você vai lá e descobre os pés dele. Não, provavelmente não são os pés que são descobertos. Então, existe um, não tem como saber, né? Eu não estava lá. E, aliás, Ruth é uma novela, não é, né, uma historiografia. Mas e faz pensar o lugar da mulher abandonada ali, sem, né, que tem que fazer até essas coisas assim para tentar sobreviver. Mas então descobrir os pés, qualquer coisa que fale sobre pés pode ter a ver com órgãos sexuais e cobrir os pés tem a ver com fazer cocô, né? Porque daí, pense, você está usando a roupa, daí você tira a roupa, ela vai cair lá no calcanhar, então você está cobrindo os pés, né, para tirar a roupa. Então, o texto pode estar falando disso, porque culturalmente era assim que era expresso, às vezes, que nem quando a gente fala assim, ah, vai tirar água do joelho, não tem água no joelho, então esse é um eufemismo também para fazer xixi, né? Então, nessa cultura, quando fala que a pessoa cobriu os pés, é porque tirou a roupa caiu por cima dos pés ali na hora de fazer cocô. E descobrir os pés possivelmente pode indicar, dependendo, às vezes no texto é só os pés mesmo, mas é isso, a gente sempre tem que pensar, quando está lendo, que isso pode ser um eufemismo para alguma coisa sexual, né? E daí, no caso, né, de Ruth, Eu já ouvi falar sobre isso já. já A tinha gente estudou, escutado? a gente estudou isso no grupo H. Legal, né? Grupo de mulheres, percebi. Sim, e é importante pensar, né, na questão de
por que que as mulheres eram forçadas de alguma forma a se sujeitar a isso, porque senão elas não iam conseguir sobreviver na cultura lá e tal. Então é uma medida desesperada ali da Noemi e da Ruth, que elas. A Ruth nem sabe o que ela está fazendo, provavelmente, mas a Noemi, malandrinha, já queria, né, garantir uma vida boa para Ruth, né? Porque naquela cultura, se você dormisse com a pessoa, era praticamente a mesma coisa que casar, né? Então, ia casar com o Boaz, que era um partidão. Professor, É, opa, também, também quando fala descobrir a nudez ou viva a nudez que aparece algumas vezes também não tem essa mesma conotação? eu tenho um pouco de medo do que eu vou falar agora, então escutem com cautela o que eu vou falar agora, que pode ser viagem bem louca, ok? Mas existem pessoas, por exemplo, que dizem que o filho do Noé teve relações com ele, né? E por isso que ele foi Eu amaldiçoado. tava justamente procurando essa passagem. Então, com Noé ficou loucão lá, tomou uns goró e dormiu, e tem gente que interpreta, e existe espaço para isso, né? Que o filho dele abusou do Noé. Mas isso é a única forma de interpretar? Não. E tem como saber o que estava na cabeça do autor? Não. Mas existe lastro, existe espaço para interpretar dessa forma, que o Noé foi abusado pelo filho, por isso que ele vai amaldiçoar esse filho e tal. Pode ser? Pode ser, entendeu? Mas, mas é isso. Eu não estava lá quando o cara escreveu para poder perguntar para ele. Então a gente não tem como saber isso mesmo, né? Às vezes é simplesmente viu o Noé peladão lá, né? E aí, né? Então tem essa passagem mesmo aí que é Só isso polêmica também não e era motivo para ele ser amaldiçoado, né, professor? a gente não sabe da cultura da época, né? Há 50 anos atrás, em comunidade rural, se você respondesse teu pai, isso era né? O teu pai estava falando, se atravessava para falar, né, com teu pai, era capaz de se tomar um tapa na cara. Então, a gente não sabe como funciona a cultura da época, assim. A gente tem algumas coisas que a gente sabe, algumas coisas não. De repente, você vê a pessoa pelada, poderia ser um tabuzão, né? Mas, mas para mim, deixa eu até aproveitar e falar uma teoria da conspiração. Para mim, isso é mais um subterfúgio para tentar justificar uma desumanização dos cananitas do entorno. Entende? É um mito etiológico, assim, é um mito que tenta explicar o porquê que os cananitas não são a mesma coisa que os judaítas ou que os hebreus, né? Judaíta é posterior, que os hebreus. Então, por exemplo, ou os moabitas, né? Os moabitas são filhos de incesto, então eles são inferiores a mim. Os cananitas vêm desse cara que estuprou o próprio pai, então eles não são iguais a mim. Então, são histórias que tentam colocar esses povos que são praticamente o mesmo povo, a mesma gente lá, né? Mas tenta colocar esse outro como bestializado, né? Então, são histórias assim, os cananitas não são gente igual a mim, porque eles foram amaldiçoados por Noé, porque o ancestral deles, que é Cã, foi lá e... Nem foi Cã, foi o pai de Cã, né? Não foi Cã. Foi lá e violentou o pai, entendeu? Então, para mim, isso tem mais cara desse relato mitológico que tenta colocar um outro povo, que é um meu adversário ali, ou meu inimigo, como desumanizado, bestializado. Essas pessoas aí fazem incesto mesmo, eles são brutos, então, se matar eles, não tem muito problema, né? A partir do momento que eu trato, que eu consigo rebaixar o nível humano dessa pessoa, o assassinato dele não vale, a vida dele não vale tanto quanto a minha, quanto a do meu povo. Então, eu acho que esse argumento retórico faz mais sentido do que ficar pensando, estuprou o pai, não estuprou, sei lá o quê, né? Diga-me, Alcíades. Da mesma forma também que escreveram a narrativa de Ló, né? Que a descendência dele veio do incesto, de relação do pai com filha. Então, é É, narrativa provavelmente criada pelo sacerdote do Templo de Jerusalém para colocar os adversários deles dessa mesma maneira, né? é,
é isso que eu falei antes, os moabitas, né? O filho de Ló chama Moabe, que quer dizer vindo do próprio pai, né? Que o próprio nome dele já marca uma origem incestuosa, assim. Então é isso, né? É uma etimologia, uma etiologia, uma explicação da onde vem que é falsa e tem esse caráter desumanizador, né? Então, a gente precisa pensar mais nesse detalhe, eu suponho, do que levar isso a sério, né? Assim, ai, viu o pai pelado ou não viu, porque são relatos que estão no campo do mito, né? O Gênesis inteiro é muito mais um mito do que qualquer recurso historiográfico ali. E tem gente que ainda insiste, achamos a Arca de Noé ali na Turquia ou na Armênia, acho que é, não lembro onde que é. Sempre tem alguns mané que vão, achamos a Arca de Noé. History Channel. History, quando não são aliens, é a interpretação literal da Bíblia. Ou as duas coisas ainda, tipo, sei lá, Moisés era alienígena, entendeu? Tipo, os caras são uns cabeça de ovo, né? E é isso, o Gênesis não tem fundamento, não tem lastro histórico. Não é que não tenha existido um Moisés, pode até ter existido, mas a gente não tem registro arqueológico nenhum de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, Nem né? é uma novela, né? O estilo Então, literário. é isso, né? Para mim, como ateu, isso é tudo algo folclórico, né? Da mesma forma que quando eu escuto algumas lendas indígenas de que, tipo, a Índia, né, hoje em dia a gente não usa mais esse termo, mas, né, como a gente vê nos livrinhos infantis, a indiazinha se apaixonou pela lua e a lua desceu até a terra disfarçado de um velho, não sei o quê. Ninguém leva isso a sério, né? É algo bonitinho e folclórico e tal, né? Que diz sobre um jeito de um outro povo de entender o mundo. Mas ninguém imagina que a Lua pode se transformar num ser humano velho e vir aqui. Então, por que que a gente acha que dá para construir uma torrezinha e chegar no céu, lá onde é a casinha do Deus do Antigo Testamento, né? Então, tem outras Então, coisas. quando a gente estuda, a gente sabe que não é assim. É só uma Então, questão de estudar, fazer exegese. Né? Dentro do CEBI a gente faz exegese. A gente já sabe que não é assim, né? Então é só uma sim. questão de estudo mesmo. Deixar de Mas pensar. tem gente que acha que estudar é memorizar passagens do texto e não contextualizar esse texto, né? Então, o fundamentalismo é um grande problema, assim, né? É isso que a gente não pode admitir, uma interpretação fundamentalista. Volta àquele texto que a gente colocou lá na primeira aula do professor Rossi, que ele chama o fundamentalismo de suicídio teológico. Nenhuma teologia de verdade pode existir quando você tem uma interpretação fundamentalista, né? Vale a pena dar uma olhadinha nesse A ponto de encontrar a Arca de Noé, né? arco, né? Então, né? É isso. E não é só o cristão fundamentalista, tem fundamentalismo em todas as religiões, e é isso. A gente precisa superar isso para poder ter diálogo e poder lidar com quem pensa diferente, né? Construir junto. Muito bem, vamos daqui para frente, né? Então, esqueçam o Noé Peladão, ok? Não fique pensando nisso, Milcíades. Eu vou tentar não pensar no Noé Pelado também. E vamos ver a próxima letra. Opa, chegou um chat aqui, vamos ver. Beleza, Miriam. Vai. Vai. Peraí que eu tô apanhando do meu computador. Tá todo zoado hoje. A gente vai ver agora a letra TET, ok? Letra TET. Quando eu conseguir ir para o meu próximo slide. Que coisa, velho. Só me dê um segundinho que não tá indo. Não sei por quê. Parar de compartilhar aqui e colocar lá.
Vergonha. Hum, Peraí que meu arquivo foi salvo todo fora de ordem. Agora que eu entendi que chegou no final do arquivo. Deixa eu ver aqui. Certo. Agora vai. Uhum. Foi. Perdão pela falha técnica. Voltamos à nossa programação normal. Então, temos aqui a letra TET, que é um som de tatetitotu, ok? E ele parece um pato com um negocinho no rabo, né? Parece que tem alguma coisa presa no rabinho do pato. Parece como diz o do cat lá que eu já mencionei, parece que tem um iude preso no rabo do pato. Aqui está o iude, e daí o pato está olhando pro rabinho, né? E é um único traço. Começa aqui e faz isso aqui, né? Dá para fazer bem redondinho. Tem gente que faz mais redondinho, assim, né? É esse som de tatetitotu, né? Ok? Bom. E daí a gente tem aqui algumas palavras bem legais, todas elas com problemas, né? Então, vamos ver. Agora quero a participação de todos aí, se possível, né? Vamos ver que bicho que é esse aqui. Que letras a gente tem nessa palavra? Essa aqui? Mem, Mem, Mem. Aham. tet O tet, que é a nossa letra nova, vai ter um som de T e um e um rei. re. Aham, muito bem. Então aqui a gente tem a palavra maté. Maté. Maté quer dizer tribo, igual as 12 tribos lá, né? Deixei no Google Drive um texto bem legal do Padre Ademar, que é um arqueólogo, professor da PUC daqui de Curitiba hoje em dia, e o Padre Ademar falando sobre a questão se faz sentido ainda a gente pensar na história de Israel a partir de 12 tribos, obviamente a conclusão dele é que não faz sentido, né? Que isso, de novo, é o que a gente estava falando, que a Miriam falou, isso aí é tudo construção mitológica, né? Ademar Mas é Kef, isso. né? O professor Ademar Keffer, né? Ele era da Metodista de São Paulo, agora ele está aqui na PUC do Paraná, e E é isso, quero ver se eu consigo fazer um mestrado com ele. Ele saiu da Metodista, foi? Foi, foi. Professor, ele é chamado de padre. Eu já vi muito chamado ele de Aham. padre. Ele é padre metodista ou padre. É Não, ele é um metodista, padre eles têm padre? católico. Ele é padre Eu acho católico? que não. Ele é padre católico. Eu não lembro da ordem dele, mas ele é um padre Hum. católico e ele dava aula na Metodista lá. Daí agora ele tá na PUC aqui, Ah, sim. né? E, e é um cara de uma humildade incrível, um saber absurdo, assim. É sempre um prazer ouvir o padre Ademar, é, professor Ademar, né? E vale muito a pena ler os artigos dele. Volta e meia eu coloco alguma coisa aqui no nosso Google Classroom dele. É um dos caras que eu mais leio, assim. Sou fãzão, Padre Ademar, queridão. É, próxima palavrinha aqui, então. Qual Três o letrinhas. significado de maté? Ah, maté Signi- tribo. Tribo, tá? Tribo. Às vezes vai aparecer outra palavra. Sabem, lembra aquele carro da década de 70, lá, o Chevette? Tem a palavra Chevette também, que é tribo, mas maté é a palavra mais comum. Hum, Então, e essa próxima palavrinha aqui, hum. o eu tô Vav vendo um tem som tete. de tete.
E o Vav aí tem som de To, O ou De de. O. Aham, a Fernanda tá ligeira aí, ó. Então tem o TET, tem o VAV, que to, aqui tem som de O, e essa outra letra tov, Veit? Tô. é um tov ou tob? PET, aham, TOV, ok? TOV, que quer dizer bom, né? Então, quando tem no Gênesis lá e Deus viu que isso era bom, é a palavra que tem é TOV lá, né? Tem 7 vezes no Gênesis, eu acho, essa palavra, no Gênesis 1, se eu não me engano, né? Laila Tov, professor? Opa, diga, Miriam. Tov, Laila Tov, Laila Tov, boa noite. Laila Tov, né? Boa noite, né? E Boker Tov, boa manhã, né? Mas a gente não fala boa manhã, a gente fala bom dia, né? Ok? Erev Tov, boa noite quando a gente está chegando. É isso aí. Muito bom, né? Tov Meod, muito bom. E aqui, e também fica aí uma provocação no sentido bom, pelo amor de Deus, né? Não venham me dar cadeirada do Datena. É, pensando o relato da criação, vejam como o relato da criação do Gênesis 1 é diferente do relato do Gênesis 2, porque o Deus do Gênesis 2 faz as coisas meio no improviso, assim, né? Ele cria o macho e a fêmea de todo mundo e não cria do Adão. Como assim, né? Tipo, é um Deus que é todo sabedoria, mas ele não planejou a criação dele, daí o Adão fica sem parzinho? Nada a ver, né? Então, o Gênesis 1, ele é diferente e provavelmente ele é posterior a isso, porque ele vem arrumando os BO, né? E daí, como confirmação disso, Deus vai dizendo assim, tipo, Deus viu que era bom, mas ele não era onisciente, então ele ia saber que era bom, mas não, ele viu que era bom, né? Então, isso mostra o dedo humano na elaboração desse relato também, né? Então, e Deus viu que era bom, né? Tov é a palavrinha, né? E aqui, tirem as crianças da sala, que o mal entrará neste momento. Nós temos uma palavra terrível aqui, tá? Choro e ranger de dentes. Mochila de criança. Que letra é essa? Shin? Shin. Shin. E aqui ele vai ter som de S, igual sapato. Ok? Daí a gente tem um tet aqui, nossa letra nova. E por último, Num. Não, nun, um nun Nossa. final. Então temos aqui uma palavrinha. Que palavra é essa? Hum, É o nome do som, capiroto, Satan, tá, tom. Então som de. né? Isso, o Shin vai ter, depende daquela bolinha, lembra? Se a bolinha, deixa eu colocar ela aqui. É. Se a bolinha, se a bolinha tiver aqui, é som de sh, mas se a bolinha tiver do outro lado, aqui, ó, é som de s, como na palavra Satan. E Satan quer dizer simplesmente opositor ou adversário, ok? Então, não existe uma entidade maligna na Bíblia, Bíblia hebraica. No Antigo Testamento não existe um capeta, ok? Né? Isso é uma criação posterior, criação, isso é um desenvolvimento teológico posterior. Aí, para quem... Professor, Diga, Fernanda. a gente escuta às vezes que tem o significado de acusador, é isso ou eu estou confundindo? Também seria acusador ou está errado? Geralmente as pessoas falam isso, né? Olha, eu sempre vejo como um adversário, né? Mas o Tá. adversário faz várias coisas, inclusive dar cadeiradas aí, né? Então, pode ser acusador também, né? Mas normalmente a tradução que aparece é como adversário, Tá, obrigada. né? Nada. Né? E lembro aqui, né? A gente já vai, eu vou mostrar aqui, eu vou aproveitar e vou mostrar já. Isso aqui é um indício de que a gente não tem uma entidade maligna, capetona, né?
para mostrar um uso possível da palavra Satã. Se você vai lá em Números 22, você vai ver aquela história do Balac, acho que é o nome do rei de Moabe, que contrata o Balaão, que é aquele bruxão, né, para jogar uns voodoo em cima do povo de Israel. E daí o Balaão está a caminho, e daí aparece um anjo do Senhor que se coloca bloqueando o caminho do burrinho, e o burrinho fala. Eu acho é uma das histórias mais legais que tem na Bíblia, né? O burro enxerga e o balão não enxerga, de tão espertão que o balão é. Para você que só E, opa, não, ouvi vozes, acho que era o balão. Era. E a gente tem aqui, então, o anjo, que na verdade não é anjo coisa nenhuma, aqui nesse trecho, é um enviado de Adonai, né? Aqui está o tetragrama, ó, Adonai. Então, um enviado de Adonai não quer dizer um anjinho com aquelas camisolinhas brancas, né? Os cabelinhos perfeitos, não tem nada disso, não tinha uma angiologia desse tipo, né? Então, um emissário, um enviado de Adonai, e aqui a gente tem esse enviado, esse emissário, sendo o opositor do Bilam, do Balaão, que, né, ele está se colocando no caminho do cara, assim, tipo, você não vai passar aqui. Então, a gente vê a palavra Satan aqui se referindo ao enviado, né, que o texto traduz como anjo, às vezes, normalmente, né? Ou se você pensar a questão do Saul com o Davi era o Satã do Saul, né? Então não tinha nada a ver com uma entidade maligna e tal. Não existia uma angiologia, nem uma demonologia, não existia o conceito de inferno, era o Sheol. Então esses conceitos são posteriores aí, ok? Então, deixa eu voltar para o Satã. Voltar para o Satã, não quero nada, não quero nada que se bicho, né? Então, a gente tem aqui a palavra Satã, aqui na sequência, deixa eu pegar um quadradinho, e a gente tem uma outra palavra também, que é a palavra pecado, né? Que letras a gente tem para essa palavra? Tem, tem o TAV aqui, que é uma letra que a gente não viu ainda, mas eu achei legal colocar né, porque eu queria pôr essa palavra, na verdade, eu queria Uhum. a polêmica. Hum. Ó, esse aqui é um TAV, ok? Mas eu queria só o fervo. Então, aqui é um RET, certo? Tem som de aqui é um TET, aqui é um ALEF, não tem som. E aqui é um T também, é um outro tipo de T, né? Hoje em dia fala do mesmo jeito, provavelmente na época era um outro som. Aqui a gente tem a palavra ratat. Ratat quer dizer pecado, mas só de traduzir essa palavra desse jeito já mostra um viés teológico, assim, né? Porque já mostra uma teoria de salvação por trás da palavra pecado também e tal. Não sei se estava lá naquela época em que o texto estava sendo escrito, né? Eu deixei aqui, alguém tinha me perguntado uma vez sobre ferramenta de concordance e tal, eu deixei aqui um concordancezinho, né? Da palavra ratá, uma pena que não tem em português, mas o principal sentido de ratá, não, que é o verbo, né, não é pecar, é que é a ideia de não acertar o alvo. Então, quando a gente pensa em pecado no sentido de condenação, de inferno, de sei lá o que, a ideia era muito mais a ideia de tentar ir para um lugar e não chegar, tentar acertar uma flecha e errar a flecha, tentar. Ixi, por que que minha apresentação foi para as cucuia? Sei lá por quê. Sobe aqui, zoom.
Vou ter que abrir de novo a minha apresentação. Aguenta aí que hoje tá. Acho que o balão jogou umas urucubaca em mim. Começou a falar dos bichos ruins aí, eles começaram. É, viu? Não é para ficar falando essas coisas aí, hã? Né? Sangue de Jesus tem poder, tem poder. E deixa eu abrir aqui. Então, mas veja, o que eu queria, o porquê de eu abrir o Concordance, né? Era para mostrar que o principal sentido de ratá, que a gente vai traduzir como pecado, e tem toda uma coisa de condenação e julgamento e não sei o quê. Não é muito por aí, não. A ideia é muito mais de não estar fazendo a coisa do jeito certo, mas da mesma forma que, por exemplo, um erro, né? Tentei jogar, joguei uma flecha, ela não acertou o alvo, e nesse sentido de errar. Mas não quer dizer que eu sou condenado por isso, sei lá o quê. Não está na palavra. De repente está na sociedade, está na teologia de quem está interpretando, mas na palavra em si não está essa condenação. Faz sentido? Então, Professor, é uma traição, né? Diga, Miriam, Entendeu? desculpe. E assim, muitas vezes as traduções são traições. Então, tem isso. E assim, tudo, já dou a palavra a Milcíades, e tudo bem também. Não quer dizer também que eu estou condenando, entendeu? Eu só tô tentando chamar atenção para a gente refletir sobre até que ponto a nossa tradição não, não reinterpreta algumas coisas que na época poderiam não ser daquela maneira. E tudo bem, né? Porque as coisas vão ganhando outros sentidos também e tal, né? Hoje eu estava falando com um historiador que é aluno meu, aluno particular meu, e ele é especialista nos neoplatônicos. E a gente estava discutindo justamente sobre o olhar cristão sobre o Platão e o Aristóteles, é um outro olhar, entendeu? É um outro Platão, é um outro Aristóteles, e tudo bem. Não é condenatório isso, é simplesmente a gente pensar que isso é uma outra leitura. Então, não estou condenando aqui, certo? Diga-me, Alcides, por favor. é que esses conceitos aí de inferno, pecado, isso já é muita influência do zoroastrismo, né? Do período de dominação dos persas, o pós-exílio. E o Gênesis não se fala que é dos últimos livros do Antigo Testamento, né? Essa parte aí da narrativa do Gênesis. Então, talvez eles colocam já com essa visão que eles têm vindo de lá, né? Que eles pegaram, absorveram, acho que dos persas, do zoroastrismo lá, essa noção do dualismo, o mal, o bem, o inferno, uma outra divindade para colocar a culpa. Talvez já venha disso, né? Dessa influência deles que eles pegaram de lá. Tem, pode ter isso sim, e pode ter a ver também. Eu vou pular essa palavrinha do meio para ir direto para essa aqui, ó, porque isso tem a ver com o teu comentário. Aqui a gente tem a palavra tahor, né? A gente tem um tet, fazendo som de T aqui. A gente tem um re, fazendo. Esse vav vai ter som de O, e esse resh. Então a gente tem a palavra tahor, que quer dizer puro, né? E o teu comentário me fez pensar justamente sobre a questão da pureza e a impureza, e quanto isso também é um discurso que legitimiza certas práticas e deslegitimiza certas pessoas, né? Então, se eu coloco para você que você é impuro e a única maneira de você se tornar ritualmente puro é indo no meu templo lá e matando os bichos, eu tenho um controle sobre os corpos das pessoas, né? Então, e pense assim, a menstruação é impura. Então, todo mês essa mulher está na minha mão, assim, né? Ela precisa fazer as coisas que eu estou falando para ela se ver minimamente livre dessa pecha de impura, né? Então, até que ponto essa teologia da pureza não é também algo é, próximo disso que você estava falando? Pensando sobre isso tudo, eu deixei também no Google Drive um texto de uma pastora que eu respeito muito, uma professora queridíssima minha, a professora Lília, falando sobre é, a questão da pureza e a impureza a partir de um ponto de uma análise histórica, assim, como que isso pode provavelmente ter surgido
como uma retórica de controle de corpos, né? Então, sim, tem a coisa do zoroastrismo, tem isso, é definitivamente pós-exílico, mas tem essa questão, assim, de que maneira esse discurso inviabiliza certas existências, assim, também, né? Então, nenhum discurso acontece no vácuo, então quais grupos estavam sendo privilegiados por essas ideias de pecado, de pureza e impureza? Isso também é algo a ser pensado, assim. E daí esse texto da professora Lília é um texto bem curtinho e é super maravilhoso, assim, super recomendo, certo? Professor, você falou também do controle dos corpos, e agora há pouco você falou de alguns de Platão, Aristóteles que falava também do controle dos corpos, né? E praticamente é desse período assim de mais de 300 anos antes de Cristo, esse período assim. Às vezes o judaísmo e o cristianismo também absorveu muito, né, disso, né? Muita Eu, influência. a- eu acho que sim, mas talvez em um período posterior, sabe? Mas controle de corpos é uma coisa que toda religião tem, né? Toda religião tem uma normatização de tipo, uma vez que você tem uma organização instituída, essa organização. Diga, Miriam. Antônio, controle dos corpos das mulheres, né? Porque controle dos corpos dos Principalmente, né? E sempre, mas assim, tem outros também. Pense os eunucos também eram controlados. As pessoas que tinham defeitos físicos na época também eram controlados, né? Então, sim, as mulheres são as grandes vítimas disso, mas você tem outras coisas. Os estrangeiros não podiam ir para dentro do templo, na ideia do Esdras lá, né? Então, não são só as mulheres, né? Então, é uma teologia excludente, né? Então, essas palavras aqui que a gente tem hoje, pecado e pureza, eu coloquei aqui no texto também para problematizar isso, né? E já deixei os textos, de novo, não são marxistas ateus que eu deixei lá, são pastores, padres, né? Pessoas que estudaram muita teologia para poder escrever o que escreveram e publicam em revistas fortíssimas do campo da teologia, né? Para a gente poder fazer uma reflexão bem informada, né? E, e essa palavrinha aqui também, ó, só palavra, só bola dividida aqui, né? Essa Você acha que última. os slides, Diga, Miriam. eu digo assim, são 31 slides, dá para ver tudo hoje? Dá não, né? Não, é que foi salvo fora de ordem, menina. Eu tô bem loucão aqui. Por isso que eu não estava indo, porque eu achava que estava. Não sei o que aconteceu com o meu Canva. Eu falei, não tá indo meus slides. Daí eu reabri ele e eu vi que aquele slide que eu achava que, vai pro próximo, era o último. Não sei o que aconteceu, né? Então, mas tá lá, estão os slides lá, né? E daí muitas coisas eu deixo repetidas aqui também, né? Tem isso, deixa eu só fechar aqui minha canetinha, ó, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, isso aqui, mais da metade dos slides são das aulas anteriores, caso a gente precise resgatar alguma informação, né? Então, deixa eu ver aqui, aula um, aula 2, o que a gente já viu, caso alguém tenha alguma dúvida, eu consigo resgatar rapidamente isso aqui, não preciso, não preciso reabrir outras coisas ou, né, deixar a pessoa no vácuo. As coisas mais importantes de cada aula eu vou acumulando aqui também. Ha, ha, né? Existe um método na minha loucura, né? Agora, deixa eu voltar lá onde eu estava para a última palavrinha relevante aqui da nossa reflexão, que é essa palavra aqui que a gente tem um mem, um shin, e aí sim vai ter som de sh, porque a bolinha vai estar na esquerda, já põe a bolinha aqui também, ó, vai estar aqui, né, mish, essa letra P ou F, aqui vai ter som de P de pato, e aqui a gente tem um T, né? Aqui a gente tem a palavra mish,
Mishpat. E essa sequência aqui é a raiz da palavra, ó. Isso aqui, ó, shin, pe, tav, é uma raiz de um verbo. Esse verbo é julgar, julgar. Tanto que o livro dos juízes, por exemplo, em hebraico, chama shofetim, shofetim, né? Que é o plural de shofet, que é juiz, né? E dá para identificar aqui, ó. Então tem she, tem fe e tem t. Então essa é a raiz em hebraico, né? As vogais vão trocando e tudo, então é uma lógica um pouco diferente da nossa lógica de raízes, mas a gente já começa a se familiarizar com ela aí e identificar nas palavras. A palavra mishpat é traduzida normalmente como justiça, só que isso também é mais um BOzinho, né? Mas é um BO mais light do que, do que essas coisas de pureza e pecado e coisa arada, né? Mas eu só queria mostrar. Então, a palavra mishpat é justiça no sentido de coisa julgada pelos homens, né? Existem duas palavras diferentes em hebraico para justiça. Uma delas é tzedek, que é de onde vem o Melquisedeque lá, também vem de Melchi Tzedek, meu rei de justiça, meu rei de Tzedek. A palavra para não é caridade, tzedakah. Uma palavra que existe em hebraico para uma oferta, uma ajuda, um auxílio que você ofereça, um ato de gentileza e de caridade é tzedakah. Vem da palavra tzedek. Porque tzedek é uma justiça no sentido de restaurar a ordem divina da criação, assim, tipo, existe uma ordem certa das coisas. Isso é tzedek, né? E mishpat tem a ideia de alguém que vai lá e julga de acordo com alguma tradição ou alguma lei e dá o seu parecer. Então, os juízes julgam com a justiça que chama mishpat, e Deus julga com a justiça que chama tzedek, né? Porque Deus vê dentro dessa visão teológica, Deus julga com todo o saber e toda a bondade para restaurar as coisas e não sei o quê. Então, a justiça divina chama tzedek e a justiça da lei chama mishpat. E isso é relevante também, né? Quando a gente está pensando no texto. Legal? E é isto. Então, voltando Tem alguma aqui, né? Opa, fala do... Ei, diga, Antônio, tem alguma diga-me. fala da justiça divina, assim, Sedex, Tem, tem, menina. Eu estava dando uma olhadinha em alguns textos e vi hoje um texto de alguma universidade portuguesa, uma revista portuguesa que estava falando sobre isso. Daí eu falei, ah, não vou botar no negócio que é mais um texto para ler, mas eu vou colocar então, tá? Mas, mas tá aí na ponta da, como é que fala isso? Tá engatilhado, né? Já terminando aqui, eu já ponho esse texto. Mas é isso, mostra como existe um olhar humano para a justiça e existe um olhar divino para a justiça. Eles não usam a mesma palavra em, em hebraico, certo? Daí eu ponho lá. Aqui a gente tem números, então, deem uma olhadinha em números 22, para a gente poder ver de que maneira Não precisa ser agora não, só, né, nos estudos de vocês, de que maneira o anjo também é o Satã do Balaão, certo? É uma coisa. E outra passagem onde a gente tem essa palavra Satã é no livro de Jó, né? E no livro de Jó a gente já tem uma estrutura cosmológica e uma teologia um pouquinho diferente, no meu entender, porque a palavra que a gente tem aqui é o Satã. E a gente já consegue identificar isso aqui, né? Nesse trocinho que eu deixei destacado aqui. Esse Ra na frente da palavra é o A, os. Então, aqui Satã, e a gente tem o Satã.
só que não é uma pessoinha, né? É quase que uma função aí, como se eu tivesse talvez um auditor, um controller, né? Alguém que faz essa função aí sim próximo do que a Fernanda falou de acusador, né? Então, é, a gente tem aqui, e é engraçado que aqui chama o Elohim, né? Ou os Elohim também, né? Aqui a gente tem a expressão Benei Elohim no livro de Jó. E cada Bíblia vai trazer diferente, né? Os filhos de Elohim, ou e isso tem a ver também com aquele segundo patamar de anjos que a gente, de seres divinos, talvez. Depende aí da teologia de referência que a gente use, mas ainda assim eu já problematizo aqui que o livro de Jó é um livro bastante tardio. A gente tem uma suposta antiguidade, mas é um livro pós-exílico também, o livro de Jó, né? Provavelmente, né? Então, é curioso notar. E daí esse Satã aqui já é o Satã, já tem uma função quase que institucional de ser o acusador do rolê, como a Fernanda falou, né? Então, de um livro para o outro, de Números para Jó, a gente já vê uma teologia diferente, certo? Eram essas coisinhas que eu queria trazer. O restante aqui dos 31 slides é tudo referência às nossas aulas anteriores, caso alguém precise dar uma conferidinha e tal, né? Eu deixo anexado junto aqui. Galera, eu do que eu tinha planejado era isto. Alguém tem algum outro comentário? Ou dúvida que eu possa ajudar? Às vezes eu não posso ajudar, né? Ainda tem quantas letras para completar O o bingo, alfabeto? Bingo. para completar o bingo, a gente tem duas letras para completar esse bingo. Tem, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tem tsadi, que faz o som de tsa, tse, tsi, que não é muito comum, né? E tem a letra Tav. São só as Tá. duas e Vral. Então, a aula que vem, a gente já vai terminar esse alfabeto e já vai ver mais vogaisinhas, mais sinaizinhos. Então, guardem, né? Hoje a gente viu o quê? Aquela linhazinha, assim, que a gente chama patar, que tem som de A, e um Tzinho também, que tem som de A. Em casos raros, ele vai ter som de O, ok? Mas isso a gente vai ver depois também, né? A palavra sabedoria, por exemplo, né, é Chokhmah, e escreve com essa letrinha, né? Por quê? Veremos em algum momento posterior, né? Mas é isso, a gente tem que saber, o grande desafio está em que momento que eu vou mostrar as coisas para vocês, para que isso se torne algo que agrega e não algo que confunde, né? Esse é o pulo do gato, né? Certo? Isso aí. Tá ótimo. Foi mais um avanço nosso, né, gente? Agora é processar tudo isso daí para a gente ir ficando melhor. Ô, professor, mas a gente está indo bem, tá? Eu A tô gente já amando, cara. identifica umas letras, já consegue até ler umas palavras, Eu tô orgulhosíssimo, tô orgulhosíssimo. A única coisa né? que eu sugiro para vocês. Ah, aguenta aí. Não, não me manda embora ainda, Marina. Vou pegar aqui um negócio. Hum, Já tinha mostrado isso aqui para vocês, né, em alguma aula. já. Então, tem lá no nosso materialzinho uma versão que eu fiz, bem simprona, né? Que vem com as palavrinhas assim também, né? Do outro lado, aqui tem as traduções, mas naquele lá não vai ter. Mas a ideia é usem isso para ir memorizando, né? A gente tem lá, imprime, recorta e anda com isso aqui no bolso. Tá lá, sei lá, na fila da lotérica, ninguém vai mais na lotérica, mas está lá na fila da padaria. Puxa, e dá uma olhadinha nas palavras, assim, né? A gente viu até agora 9 palavras no encontro passado, hoje já viu mais algumas, né? Então, Uhum. se a gente for guardando de pouquinho em pouquinho, cara, quando você vê, assim, bobeou, você tá com 100 palavras em hebraico. Tá lá no Classroom? Tem esse arquivo, é isso, pra gente imprimir? Lá, lá no
Tem. mais Acho que é embaixo, assim. acho que umas duas Tá. aulas anteriores ali. Ah, Duas que ou Acho que um legal. três. Eu não pouquinho tinha mais, visto. foi uma das primeiras. Foi uma das Ah, primeiras aulas. deve ter sido a que eu faltei. Então eu não tinha. Que legal, vou procurar. Uhum. Posso aproveitar, professor? Ó, agora eu comecei a mexer Opa, no Classroom. Depois de muitas aulas, eu quero aproveitar. Eu tentei abrir, não sei se é só para mim, mas não está abrindo o artigo da Lilian que tá aqui, que você citou hoje. ei, eita menina, deixa eu ver Em- aqui. em Tô, Lilian tô Mariano, pegando né? aqui. Isso. Aham, Eu não sei se é só eu para mim, mas tenho, ele não abre. que estranho, eu tenho inclusive, se vocês me permitirem a ousadia, né? A professora Lilian, hoje em dia, ela é doutora e coisa arada, né? Mas a tese de mestrado da Lilia, que é de 2006, eu acho, ela é bem grossona, mas ela é um dos melhores trabalhos que eu já li na vida, assim, sobre a questão da pureza e impureza. Que Eu legal. acho que eu vou, acho que eu vou trocar, eu vou tirar, vou deixar isso aí sem o link mesmo, né? Mas tá a referência ali, dá para dar uma procurada. Mas eu vou Tá. mandar então o mestrado da Lília, que é lindíssimo, assim, é uma das coisas mais legais que eu já li até hoje sobre Bíblia. Vou botar lá sobre Uhum. pureza e impureza. Chama Ah, a obrigada. ameaça que vem de dentro. E daí mostra muito esse processo de marcar o outro como inferior, sabe? Então, é como que eu marco a minha identidade a partir de uma negação do outro. É basicamente a lógica que ela demonstra no mestrado, Uhum. certo? Tá joia, obrigada. Então tá. Então tá. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, professor, por mais essa aula. E Obrigado. vamos para a próxima, daqui a 15 dias, certo? Muito Um obrigada, abraço, obrigada. um abraço para todos e Tchau, até. tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Até.